Agora sim, já gravando, já com todas as questões. Bom, irmãos, nós estaremos hoje falando alguns temas relacionados à nossa terceira aula. E eu não sei se vocês já conseguiram dar uma lida na apostila. Vocês estão percebendo que, obviamente, enquanto conteúdo, nós estamos falando literalmente aquilo que a apostila apresenta de maneira mais dinâmica, de maneira mais objetiva, de maneira mais pragmática. Hoje, nós falaremos de um assunto bem bacana, bem pertinente, que é o início da nossa estrutura enquanto igreja. Vamos falar um pouquinho da vida de Paulo e da característica do expansionismo do Evangelho, e não há como nós não citarmos Paulo, embora Pedro também tenha sido importante na fundamentação da igreja em Jerusalém, mas sabemos que Paulo teve um dimensionamento muito mais além da perspectiva judaizante e extremamente radical de Pedro. E a Bíblia vai dizer, vai nos apontar de que Pedro vai mudar um pouco o seu pensamento já a partir do ano 15 do seu ministério, ou seja, 15 anos depois que a igreja já se estrutura, aproximadamente 15 a 16 anos, e a gente vai entender isso por quê. E a partir daí, então, nós vamos falar sobre o período chamado patrístico, esse primeiro período, primeiro e segundo séculos, que vão fundamentar a estrutura dogmática, doutrinária e teológica da igreja. E a partir da quarta aula, nós especificamente já vamos começar a falar sobre o período da Igreja Católica Apostólica Romana, ou aquilo que nós chamamos de período papal. Então, hoje a gente vai, nesse tempo, trabalhar um pouco disso, e não se perturbe. Tudo que nós falarmos aqui, nos slides, que eu já até mandei para vocês hoje, mandei o slide da aula de hoje, para que vocês possam acompanhar, e vocês vão perceber que há alguns acréscimos de conteúdo, mas tudo voltado também para aquilo que nós temos na apostila. Vamos lá? Deixa então eu começar a compartilhar a tela com vocês, para que nós comecemos a falar. Vamos lá. E aí vocês vão me dando feedback se estão enxergando aí? Aula 3? Sim. Okay? Sim. Beleza. Então vamos lá. Está muito grande, professor. Isso, tá na tela toda. Mas está conseguindo enxergar? Sim, mas eu acho que o slide está assim, focado de forma desproporcional, porque não está aparecendo tudo no lado direito. Não está? Em cima também. Agora está? Não, tem que diminuir um pouquinho a tela. Então tá. Então deixa eu compartilhar de uma outra forma. Então eu vou ter que compartilhar sem a tela toda. Melhorou? Agora sim. Tem como aumentar um pouquinho? Vou tentar aqui, peraí. Como se fosse a tela do seu computador, com os outros slides na esquerda. Eu vou tentar tirar ele aqui. Tá melhorando, tá melhorando. Melhorou? Melhorou. Assim, tá ótimo. Tá legal? Tá então ótimo. Ótimo. Deixa eu tirar aqui então. Que aqui eu vou ver se eu consigo ir transmitindo os slides. Show. Tá enxergando bem agora? Agora ficou bom? Sim. Beleza. Então vamos lá. Vocês estão vendo só a minha janelinha do lado, não é isso? Os primórdios da Igreja Paulo e os pais apostólicos. Beleza. Vocês estão vendo só a minha foto no quadradinho, não é isso? Beleza. Não, eu vejo o senhor e mais 3 alunos. Ah, tá. Foi a forma que eu coloquei aqui. Então tá ótimo. Deixa aqui. Vamos lá. Então, digo aí, nós vamos falar hoje sobre os primórdios da igreja, Paulo e os pais apostólicos.
Nós já falamos um pouco na aula passada sobre os primórdios da igreja, mas hoje nós vamos continuar falando sobre essa questão da igreja primitiva, especificamente como eu falei na nossa introdução, né? Em Paulo e nos pais apostólicos, entender um pouco a questão ideológica e filosófica da igreja nesses parâmetros bem importantes. Vamos lá. Eu coloco aí para vocês um pouquinho daquilo que vocês já sabem, mas eu preciso, de maneira didática, representar isso para vocês. Nós sabemos que Paulo, efetivamente, ele vai ser selecionado para pregar o evangelho aos gentios. Ainda existe, para algum ciclo ou alguma vertente da igreja, principalmente a igreja ortodoxa, que ela vai questionar um pouco a questão ministerial apostólico de Paulo. Eles vão entender que Paulo não tinha característica de apóstolo pelo fato de não ter pelo menos uma das fundamentações que o possibilitariam ser um apóstolo. E uma delas é ter andado com Jesus. E nós vamos perceber de que esse é um dos critérios, falamos em aulas passadas, que um dos critérios do apostolado era literalmente ter andado com Jesus, e nós vimos que Paulo, embora tenha sido contemporâneo de Cristo, ele não andou com Cristo. Nós vamos ver que a conversão de Paulo ela se dará após a ressurreição de Cristo, após a sua ascensão, e aí nós vamos ter aquela controvérsia do afastamento de Paulo por aproximadamente 13 anos, quando ele volta para a cidade de Natal, mas nós vamos ver que isso é apenas são parâmetros que não desconectam a autoridade do ministério apostólico de Paulo, até porque, pelo menos em 3 vezes, no capítulo 16, no capítulo 21, no capítulo 28, capítulo 26, perdão, Paulo ele vai confirmar o seu apostolado e vai fazer uso das circunstâncias apologéticas do seu ministério, que a gente vai também ver daqui a pouquinho, que Paulo vai se enquadrar em pelo menos 2 características dos pais da igreja. Ele será um polemista e será um apologeta. E nós vamos ver literalmente o que significa esses pontos aí. Eu coloco aí de que Paulo prega o evangelho especificamente dentro do Império Romano. Obviamente que isso tem uma característica, tem um porquê. Paulo ele terá uma certa liberdade, Paulo terá uma certa evidência pela sua não só condição linguística e cultural, mas especificamente pela sua estrutura romana, que nós vamos ver daqui a pouco. Eu coloco aí de que Paulo ele vai ter também uma facilidade e uma diversificação, irmãos, com relação ao seu chamado, pelas 3 esferas sociais claramente respeitáveis que Paulo vai exercer. A primeira delas é que Paulo pertence a uma camada, talvez a mais respeitada do judaísmo, que são os fariseus. Os fariseus, embora muito criticado por Cristo, e a posteriori também será criticado pelo apóstolo Paulo, pela estrutura comportamental dos fariseus, os fariseus eram responsáveis por toda a direção e organização litúrgica do judaísmo, então. E para que alguém tivesse acesso a esse grupo dos chamados fariseus, nós tínhamos 2 grupos que eram extremamente respeitáveis, que eram os fariseus e que eram os saduceus. Cada um na sua vertente, mas os fariseus eles eram um pouco mais respeitados porque eles tinham a característica de preservação da lei ou preservação dos atributos sacrificiais que a lei assim impunha. Já os saduceus eram mais a questão litúrgica, a questão do culto propriamente dito. Então, Paulo ele vai se diferenciar por ser um judeu e da linhagem farisaica. E esta sua educação será uma educação diferenciada também, porque isso já é sabido de todos, mas é bom colocar, de que Paulo ele vai debruçar-se sobre os pés de Gamaliel. E aí não é inútil nós citarmos que a escola de Gamaliel era uma escola não só respeitada pelo farisaísmo, pelo judaísmo propriamente dito, mas aí nós vamos entender um porquê
de que a escola de Gamaliel era tão importante. Nós falamos na aula passada um pouco da estrutura do helenismo, certo? Falamos um pouco da importância dessa mistura do helenismo e da aplicabilidade do termo reino de Deus, ok? O reino do Senhor. Era justamente essa questão da diversidade. Gamaliel, ele tinha uma linhagem, embora judaica, embora farisaica, no que tange ao doutorado da lei, no que tange a sua versatilidade com relação à lei, Gamaliel, ele vinha também de uma estrutura educacional, irmãos, filosófica. E é importante que nós entendamos isso. Por que Gamaliel será tão respeitado no meio do judaísmo e, da mesma forma, no meio greco-romano? Justamente porque ele tinha essas bases de maior diversificação de pensamento. Só para que nós tenhamos um pouco desta confirmação, se não me falha a memória, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, ainda quando a igreja está respirando a efusividade da pregação e das conversões em massa ou das confissões em massa, literalmente, ainda no ministério de Pedro, quando nós vemos aí Pedro pregando e 3.000 almas se convertendo, numa segunda mensagem, 5.000 almas se convertendo, e aí Pedro, ele é justamente com outros apóstolos, encarcerado, e ali ele é julgado, ele é interpelado, ali ele é açoitado, até que, dentro de um consenso, para que não houvesse o mesmo desfecho com Pedro do que acontecera com Jesus, eles agora não levam mais Pedro diante do Sinédrio, não levam mais Pedro diante dos doutores da lei. Eles levam Pedro a quem? Levam Pedro a Gamaliel. Lembra desse texto? E aí Gamaliel, ele vai fazer uma citação extremamente aberta, e por que não dizer daquela época, de uma teologia mais liberal, mas esse liberalismo teológico é um liberalismo conceitual. Gamaliel vai dizer o seguinte para eles aqui, eu vou parafrasear para você lembrar. Rapaz, olha o que vocês estão fazendo, hein? Porque alguns movimentos já passaram, surgiram forte e já passaram. Lembra de Teudas, né? Ele vai falar de Judas, e agora mais um movimento se levanta. E aí Gamaliel chama a atenção da seguinte forma: esperai, porque se essa obra é de Deus, ela permanecerá. Se essa obra não for de Deus, ela perecerá. Mas se esta obra for de Deus, diz Gamaliel, vocês estão lutando contra o próprio Senhor. Então, depois você releiam lá o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, acho que é isso mesmo. Traz essa citação. Então, Gamaliel era muito respeitado porque ele tinha já, no seu tempo, esta forte influência helenista que dava uma visão muito mais ampla de uma possibilidade da veracidade da mensagem deles. Então, segunda característica é de que Paulo ele era um cidadão de Tarso, especificamente uma província da Cilícia, que era, à época, uma das principais capitais das províncias de Roma. E aí nós vamos ver de que Paulo ele era um cidadão romano, e vamos tentar pesquisar um pouco do que seria isso. Ainda existe algumas controvérsias, ainda existe algumas questões obscuras com esta cidadania de Paulo. A Bíblia não é clara com relação à sua cidadania. E em alguns pontos, Paulo ele não se valerá dessa cidadania romana justamente para se autodefender. Ele vai usar a cidadania romana especificamente em prol da liberdade que ele precisa ter para o Evangelho e, em outras situações, para melhor se enquadrar no contexto social. Vamos ao próximo slide. Se eu conseguir, é ótimo. Vamos lá. A questão do ambiente social de Paulo. Volto a frisar de que Paulo ele vai ter uma base religiosa judaica, e dentro dessa pacificação do Império Romano, nós vamos ver uma certa liberdade entre o judaísmo
e as religiões romanas. Uma das características, irmãos, que nós precisamos entender é o porquê que o cristianismo, propriamente dito, ele vai ser tão reprovado para o Império Romano. Porque o cristianismo ele vai pregar a essência da divindade e da autoridade sacerdotal e também da autoridade humana de Deus, de Jesus. Ele vai tratar Jesus como sendo o principal representante de um povo, como o rei dos judeus, como aquele que trará uma libertação, embora nós saibamos que a interpretação da libertação, dessa liberdade que os judeus entendiam, era uma liberdade física, era uma liberdade temporal, enquanto que a liberdade que Jesus está apresentando é uma liberdade espiritual. A própria modificação das características da Páscoa, que a gente deve ver já na próxima aula, com relação aos critérios de culto, nós vamos perceber a transposição que Jesus vai falar com relação à Páscoa judaica e à Páscoa cristã. Nós vimos, e isso é bom que também nós repitamos isso, que a Páscoa, no sentido judaico, no sentido veterotestamentário, ela simbolizava a perspectiva da libertação de Deus com relação à opressão dos inimigos. Fora assim com os egípcios, foram assim com os babilônicos, foram assim com todos os povos que se levantavam contra os judeus, inclusive os romanos. Foi com os persas, com os gregos, com os romanos. Enquanto que a liberdade da Páscoa que Jesus vai apresentar é justamente essa liberdade com relação ao pecado, perfeito? A relação desta transição de uma vida eterna e não de uma vida plena nesta terra prometida que os judeus esperavam. Os judeus esperavam essa terra prometida aqui, enquanto Jesus vai falar que essa terra prometida é os céus. Eles demoram muito para entender isso e muitos deles, a grande maioria dos judeus, que não são messiânicos, ainda não entenderam essa perspectiva. Outra característica que eu trago importante para vocês é que o ministério de Paulo, irmãos, ele se dará justamente, talvez naquele que é considerado o segundo pior imperador da época cristã, que foi Nero. Nós já falamos um pouco sobre a sua estrutura, sobre a megalomania de Nero na aula passada, entendemos um pouco a questão das características, né, de Nero enquanto frustrado na sua tentativa de culpar os cristãos, até que ele é deposto do cargo em 68 e no mesmo ano ele vai acabar cometendo suicídio. E aí depois nós vamos ter, nesse interim, um outro imperador, até que no ano, se não me falha a memória, 86, vai entrar Diocleciano, e esse será, segundo os anais da história, o pior imperador para os cristãos. É justamente no período de Diocleciano que nós vamos ter aí os grandes martírios, e em especial o período de João, trazendo essa característica. Então Nero ele vai estar em evidência especificamente no reinado ministerial de Paulo. Eu coloco aí outra coisa também importante nesse slide que vocês estão vendo, que as fundamentações arqueológicas, elas são fundamentais, ou foram fundamentais, e ainda não são, para corroborar a importância do ministério do apóstolo Paulo e especificamente o crescimento das características comprobatórias das epístolas paulinas, a escritura de Paulo, alguns textos paralelos aos textos cristãos, como aqueles que vão dar muita ênfase aos mandados dos procônsulos da época, dos tetrarcas da época, e nós vamos ver aí que no ministério de Paulo, especificamente quando ele passa praticamente 1 ano e meio em Corinto, nós vamos ver Galho aí trazendo uma grande influência no ministério de Paulo, uma certa liberdade no ministério de Paulo, até que ele começa as suas viagens e, consequentemente, as perseguições a partir do ano 57. Perfeito? Então, essas estruturas são muito importantes para quê?
para que nós tenhamos essas comprovações extra-bíblicas do ministério de Paulo. Outra coisa importante também, que eu quero já falar com vocês, aí eu vou falar um pouco sobre a cidadania, mas antes disso, eu preciso asseverar a vocês que nesse período, irmãos, do chamado Anos Dourados, ou período do brilhantismo da igreja primitiva, nós não tivemos apenas escritos canônicos da igreja. Nós tivemos muitos outros escritos de cristãos, esses cristãos considerados piedosos, considerados fiéis, mas que não fizeram parte do crivo canônico para as escrituras sagradas, perfeito? Então, muitos desses livros, escritos por cristãos, escritos por até aqueles companheiros dos pais apostólicos, tinham muita credibilidade espiritual, mas pelo fato deles serem muito parecidos e serem, em algumas situações, uma repaginação dos próprios evangelhos, dos próprios escritos de Paulo, a gente vai ver daqui a pouco que uma das citações de Inácio de Antioquia é uma epístola aos Filipenses, datada do ano 110 depois de Cristo, aproximadamente aí 60 anos depois que Paulo escreve a igreja de Filipe. Inácio de Antioquia, ele vai escrever uma carta também a Filipe, e por incrível que pareça, é uma carta muito semelhante à que Paulo já havia escrito. É como se ele estivesse reforçando as palavras de Paulo. Obviamente que esses escritos, embora não tenham nada divergente com relação à escritura sagrada, ele faz várias citações do Antigo Testamento, que é uma característica do apóstolo Paulo. O que os críticos textuais da época fizeram? Compararam os textos e viram que os textos mais recentes, eles eram muito mais uma compilação ou uma reafirmação daquilo que os apóstolos falavam do que propriamente uma questão revelacional. Então, isso tudo vai tirar a credibilidade de canonicidade, mas não tira a credibilidade da autenticidade cristã. Para a gente entender um pouco mais essa questão, é mais ou menos quando a gente olha hoje, aqui eu vou citar pelo menos dois dos escritores que eu respeito, creio que você também, mas quando a gente pega hoje um material de Russell Shedd e de Hernandes Dias Lopes, nós vamos fazer uma comparação que esses homens, e obviamente tem outros, tá, irmãos? Eu não estou aqui fazendo juízo de valores, não, mas é porque são os que eu mais leio e acabo me identificando um pouco mais com a teologia reformada ou com a visão, enfim. Mas eu sei que vocês têm seus escritores prediletos também, e esse é um dos critérios para que você continue lendo. Se você pegar um escritor e você perceber de que ele está literalmente parafraseando o texto bíblico e sociocultural, econômica, religiosa, você pode ficar tranquilo. Por quê? Porque nenhum dos nossos autores, nenhuma de nossas pregações, ela será diferente do que tem sido feita há 2000 anos. A mensagem que ela é diferente daquilo que os apóstolos pregavam, essa tem que nos preocupar. Então, quando a gente vê homens como Russell Shedd, Hernandes Dias Lopes e outros piedosos desta nossa era, e que você olha o texto, não, mas ele está falando literalmente o que a Bíblia está dizendo, ele está repetindo o que a Bíblia está dizendo. Ótimo, é isso mesmo. Esta é a função de nós, enquanto oráculos de Deus, e nós já vimos o que significa ser oráculo de Deus. É tão somente esta repetição de maneira contextualizada para a nossa época. Beleza? Outra questão, irmão, que eu quero falar também com vocês, que é bem bacana. Ainda é uma incógnita, e eu falei para vocês, com relação à cidadania romana de Paulo. Já que estamos falando sobre a vida de Paulo, a gente não vai entrar nesse critério agora, vocês, quando estiverem estudando as epístolas, quando estiverem estudando especificamente a vida do apóstolo Paulo, vão ter mais profundidade com relação a isso. Mas eu achei interessante colocar isso, porque ainda é uma incógnita. A Bíblia não traz uma citação exata da cidadania de Paulo. Por incrível que pareça, quando você olha o texto de Flávio Josefo, lembrei, Flávio Josefo, ele vai apresentar
a cidadania de Paulo ou a confirmação da cidadania de Paulo. Mas em nenhum texto, em nenhuma citação especificamente fica clara a cidadania de Paulo. Então nós temos aí pelo menos 3 características da possibilidade da cidadania de Paulo, ou da possibilidade de um cidadão ser considerado romano. E nós vamos ver aí que pelo menos uma, a primeira, não é a que se caracteriza a Paulo. O primeiro critério de cidadania romana era, obviamente, o critério de nascimento. Perfeito? Alguém, para ser considerado romano, ele precisava nascer em Roma ou em uma cidade que fosse especificamente considerada uma província romana ou uma tetrarquia romana. Por exemplo, vamos entender um pouco essa questão de província, tetrarquia romana. Para que você possa entender melhor, eu vou usar o nosso exemplo enquanto colônia de Portugal. Nós fomos colônia de Portugal efetivamente, desde 1501. Né? A partir de 1500, recebemos a graciosa visita dos portugueses, em abril, e especificamente em setembro, nós já tivemos aqui já uma ênfase maior, até que neste ano nós fomos considerados, então, uma colônia portuguesa. Até então, o termo colônia significava apenas uma extensão de um território dominado por Portugal, que depois a gente vai ver que mesmo características de império português ou império ibero-americano, coisa dessa natureza. Mas vamos lá. Somos agora colônia de Portugal, mas ainda somos brasileiros. No momento em que acontece aquele auge da perseguição napoleônica, e aí aquele cisma, aquela guerra, aquela invasão, ou aquela proposta de invasão da França, redigida por Napoleão Bonaparte em Portugal, acontece o quê? Acontece uma transição de toda a corte portuguesa, lembra, para o Brasil. Então, toda a base socioeconômica, administrativa, sai de Portugal e vem para o Brasil. A corte de Portugal vem para o Brasil. Especificamente, pelo fato do Brasil ser colônia de Portugal, ainda não são terras de Portugal. E aí, como é que funciona aqueles filhos de portugueses, filhos da coroa portuguesa, nascidos no Brasil? Automaticamente, eles deveriam ser considerados o quê? Brasileiros, ou no mínimo da nacionalidade. Mas não, pelo fato deles terem toda a corte vinda para o Brasil, eles transformam o Brasil em não mais uma colônia portuguesa, mas literalmente uma terra portuguesa na América, ou seja, Portugal na América. Neste contexto, aqueles que eram nascidos no Brasil nesta época não eram brasileiros, eram sim portugueses. Por quê? Porque toda a base, toda a diretriz de domínio estava no Brasil, que era uma colônia portuguesa. Perfeito? Para vocês entenderem como é que funcionava essa questão da cidadania romana, obviamente que para ser considerado romano autêntico, ele teria que ter nascido na cidade de Roma, províncias da Itália. Mas como Roma havia nesse período um critério de império. O que é um império? O império são as vertentes de domínio de uma nação fora do seu núcleo principal. Isso era uma característica de império. As capitais dos impérios, ou as principais províncias socioeconômicas, eram consideradas também território romano. O que não vai acontecer com Jerusalém. Coisa muito interessante. Jerusalém estava sob o domínio de Roma, mas Jerusalém nunca de fato pertenceu a Roma. Interessante, né? As outras nações, as outras províncias, todas elas, como por exemplo,
quando a gente olha a questão de Corinto, quando a gente olha a questão de Éfeso, quando a gente olha a questão de Tarso. Tarso, em determinado momento da história, era uma província de liderança romana. Por isso, e talvez na época, não do nascimento de Paulo, mas do nascimento dos avós de Paulo, Tarso, de fato, fosse uma província romana com uma liderança específica. Então, primeira característica é uma cidadania de nascimento, os seus pais sendo literalmente cidadãos romanos. A segunda característica para alguém... Mas Paulo, sendo de Tarso, então por isso ele poderia ser considerado romano também? Paulo, não, mas seus pais, sim. Ou seus avós, sim. A gente vai entender isso por quê. Segunda característica, para que se alguém adquirisse cidadania romana. Eu coloco aí. Em segundo lugar, era adquirida por liberdade concedida, comprada por escravidão. E aí eu coloco o seguinte, naquela época, a escravidão não era especificamente racial. Por incrível que pareça, irmãos, nos tempos áureos da escravidão, não havia a questão racial. A escravidão, ela se dava primeiro pela questão da impossibilidade do pagamento de dívidas. Primeira característica de escravidão era por não ter condições de pagar as dívidas. Segunda característica de escravidão era para os que eram prisioneiros de guerra. Então, a escravidão ela era voltada especificamente por dois critérios. O não pagamento de dívidas e por prisioneiros de guerra. Não havia questão racial, não havia questão se era louro, moreno, branco, Pedro, magro, gordo, careca, cabeludo. Não havia essa questão do racismo. E sim, havia uma questão ideológica e literalmente conceitual desses critérios. Quando um escravo era liberto, por algumas características. O escravo era liberto por quê? Por bons serviços prestados ao seu senhor. O escravo era liberto quando ele tinha uma grande respeitabilidade ou ele tinha condições de pagar a sua liberdade. Aí sim, ele tinha também o direito de ser considerado cidadão romano. Então eu coloco aí, quando ele era prisioneiro de guerra, quando o escravo era liberto, ele poderia adquirir e receber a cidadania romana, ou quando o pai comprava-lhe a própria liberdade. Em terceiro lugar, a cidadania romana era adquirida por dispensa de serviço militar. Um cidadão que não fosse romano, mas que prestasse um serviço militar, ou que prestasse um serviço para a corte romana durante muito tempo, se demonstrasse fiel, ele poderia ser considerado um homem respeitável e, assim, era considerado pelo Império Romano como a sua carta de cidadania. Ok? Provavelmente, Paulo tenha se enquadrado dentro de um desses critérios. Eu coloco aí na quarta assertiva. A pergunta é, como que Paulo, então, adquiriu a cidadania romana? Vamos aqui entender as características, ou a característica mais provável da cidadania romana de Paulo. Perfeito? Vamos lá. Nós sabemos, então, de que Paulo, ele é contemporâneo de Cristo e ele nascera no primeiro século da nossa era. No entanto, a história vai dizer que em 66 a.C., Pompeu, que era um dos líderes das províncias romanas, ele vai agraciar alguns cidadãos de Tarso, inclusive judeus, residentes em Tarso, com o título de cidadãos, honoris causa. Ok?
que é isso? Nada mais é de que o título de cidadania romana por honoris causa. E como que este título era empregado, ou por que que esse título foi empregado ou foi transmitido para esses cidadãos judeus de Tarso? Por quê? Havia um conflito muito intenso dos ladrões, dos pescadores, que à época já eram considerados chamados de piratas nas províncias romanas. Obviamente que, como as províncias romanas eram muito grandes, não havia a condição de ter soldados romanos ou de ter grandes guardas romanas em todas as províncias. E como Tarso era a época, estamos falando aqui de 66 a.C., Tarso era uma província romana, era um lugar que tinha grande respeitabilidade. Alguns judeus serviram ao Império Romano e ajudaram a expulsar esses piratas, esses invasores, esses ladrões da província do litoral da Cilícia. E, segundo historiadores, o pai ou o avô de Paulo pertenceram a este exército. Muito provavelmente que, pelo tempo, o pai de Paulo fosse um soldado jovem e o avô de Paulo fosse um dos líderes desse pequeno exército judaico-romano, vamos chamar assim. E aí, tanto o avô quanto o pai de Paulo devem ter participado desta premiação militar e automaticamente passaram a ter o privilégio de cidadãos romanos. Este que vai ser herdado diretamente por Paulo. Possivelmente, tanto o avô quanto o pai de Paulo tenham ambos herdado a cidadania romana. Por quê? Porque se fosse somente o avô de Paulo, essa cidadania romana era direito apenas para a primeira geração. Então, somente o pai de Paulo adquiria a cidadania romana herdada do avô. Automaticamente, Paulo não herdaria a cidadania romana. Então, o que é mais plausível que tenha acontecido é de que o pai de Paulo tenha herdado essa cidadania romana e, por direito de herança dentro da estrutura romana, Paulo tenha herdado essa cidadania por esse título de honoris causa. E o título de honoris causa era respeitabilíssimo. Por quê? Porque era um título dado a quem? A militares ou para pessoas que militaram, que guerrearam com os brasões romanos. E isso, irmãos, dava uma grande importância a esse título de cidadania. Mais até que os títulos comprados, embora tivessem particularmente os mesmos direitos, mas aqueles que tinham o título de honoris causa, eles eram mais respeitados pela nobreza da conquista desses títulos. Então, fica muito mais acessível Paulo, e aí nós vamos agora entender, não Saulo, mas agora Paulo, embora seja a mesma pessoa, só para você contemporaneizar aí, é muito mais acessível que Paulo. E aí tem aí uma figura na internet, tem alguns casos aí, que negam a autoridade ministerial de Paulo, que buscam negar a autoridade ministerial de Paulo, dizendo que se de Paulo, de fato, fosse cidadão romano, ele utilizaria desse argumento todas as vezes que foi capturado. Mas aí nós vamos entender agora a vida transformada de Paulo. Paulo, ele não vai fazer questão, em algumas situações, ou na grande maioria das situações, de enfatizar a sua cidadania. Por quê? Possivelmente, aí dá uma ênfase maior a essa possibilidade histórica que Paulo tenha herdado
essa cidadania romana pelo título de honoris causa, que era literalmente alguém acostumado e um guerreiro militar romano, alguém que havia lutado a causa dos romanos. E agora Paulo, ele vai se descaracterizar. Por quê? Porque no primeiro momento do seu ministério, a gente vai ver que Paulo limita as lutas de quem? Do judaísmo contra o cristianismo. E agora Paulo vai defender um outro inimigo do cristianismo, que é Roma, utilizando-se de um título de cidadão para, mais uma vez, prevalecer, não caracterizaria a dependência que Paulo deveria ter para com o seu Cristo. Então fica muito mais claro que esta seja a provável assertiva da herança da cidadania romana de Paulo, que seu pai recebeu esta nomeação por Pompeu com o título de honoris causa pelo fato de ter recebido uma premiação militar. E ele vai dizer isso especificamente 2 vezes. No capítulo 16, que eu coloco aí, ele fala sobre a questão da companhia de Silas, e depois, lá no capítulo 22, quando ele, além de fazer uma apologia do seu apostolado, ele também ratifica a sua cidadania romana. É legal para a gente saber esse tipo de coisa, por quê? Porque ainda que nós, em um determinado momento, nós já tenhamos a convicção de que Paulo era cidadão romano, mas como? Se a Bíblia não afirma isso, é ele quem afirma. Você está entendendo? E ele afirma em uma situação extremamente complexa. Por quê? Porque nós vamos perceber que ele reluta um pouco, até por causa das questões que eu falei com vocês. Vamos para o próximo slide. E aqui eu falo um pouco sobre a questão da obra de Paulo. Aqui eu vou correr um pouquinho, porque eu já estou atrasado com o horário. Deixa eu só ver aqui. Gente, já são 8h02. Jesus é bom, mas vamos lá. Ah, mas está tão boa a aula. Eu estou quase chegando na metade. Vamos lá. Eu falo um pouco da obra de Paulo e ainda tenho que falar sobre os pais apostólicos, gente. Vamos lá. Paulo é classificado, como eu falei com vocês, como polemista e apologeta. Eu vou pular aqui um pouquinho, porque a gente vai falar isso nos próximos slides. Mas, especificamente na mensagem de Paulo, ele vai se debater com algumas situações. Primeira delas, Paulo vai enfatizar agora a característica soteriológica em Cristo. O que é isso, professor? A salvação. Paulo vai apregoar a salvação para os gentios sem a dependência da lei. Por quê? Logicamente que a lei era uma obrigatoriedade dos judeus enquanto fiéis à Escritura Sagrada. Com relação aos gentios, com relação aos povos chamados pagãos, aos povos a quem Deus não direcionou a lei, não havia essa obrigatoriedade. A obediência agora seria aos decretos eficazes de Deus, não especificamente ao legalismo judaico. Paulo vai levantar algumas questões das possibilidades dos judaizantes, ou seja, ele vai desvincular. Nós vamos perceber um pouco da resistência de Pedro, porque Pedro ele é severamente judaizante, ainda que seja na aplicação terá alguns critérios muito radicais do judaísmo, e o que não poderia ser diferente e automaticamente era voltado para os próprios judeus. Paulo vai se confrontar um pouco com a questão da não necessidade da circuncisão como promessa para os gentios. Paulo vai ser muito claro com relação de que essa circuncisão agora, ela já não é mais uma circuncisão física, isso é uma circuncisão espiritual, é um elo diferenciado que os judeus tinham, não havia necessidade disso. Paulo vai trabalhar especificamente com 2 pontos no seu ministério. Primeiramente, ele vai falar sobre a questão do sangue, da abstenção do sangue, e aí essa esfera a gente vai ver depois, que esse sangue é o sangue da ira ou da pró-justiça com as próprias mãos, e especificamente do sacrifício de animais ou do sacrifício adoracional que o judaísmo pregava. E principalmente a questão da imoralidade sexual e da imoralidade espiritual.
Paulo, quando fala da imoralidade sexual, ele fala justamente dos critérios que eram comuns aos gentios. Embora, irmãos, nós estejamos vendo que o judaísmo ele era muito legalista, ele era muito radical, mas havia grande, por incrível que pareça, os anais da história vão afirmar que havia grande promiscuidade entre os judeus, especificamente pela mistura desse helenismo e a satisfação carnal. Então, quando Paulo começa a falar sobre a imoralidade sexual, especificamente nas províncias epistolares que ele fala, Paulo vai falar sobre imoralidade em Romanos, claro, né? Roma era o centro das principais divindades pagãs e das principais divindades femininas. Automaticamente havia muita prostituição. Mas Paulo vai falar especificamente, de maneira mais incisiva, da imoralidade aos romanos, aos coríntios, à igreja da Galácia e à igreja em Éfeso. Ele vai pincelar as coisas de imoralidade às outras epístolas? Vai. Mas ele trata essa imoralidade não agora sexual. Ele trata da imoralidade espiritual, que é literalmente o que a gente vai chamar de paganismo a partir do século III. Perfeito? E ele vai trabalhar também com a intelectualização do cristianismo. O que é isso, professor? É justamente trazer esse contexto helenista para os cristãos modernos da época, vamos chamar assim. Paulo vai sustentar a diferença entre o dualismo gnóstico, que já havia sido contestado por João, contestado por Jesus, e agora volta a ser contestado por Paulo. Só que o gnosticismo contestado por João e por Jesus é um gnosticismo mais presente, mais temporal. Esse gnosticismo que Paulo vai refutar já é um gnosticismo mais intelectualizado. Ele vai trabalhar com essa dualidade da matéria, o espírito bom e a matéria é má. Quando Paulo vai dizer que a carne é fraca, mas o espírito está pronto, ele vai justamente trazer esse contexto do helenismo, esse contexto filosófico, esse elo dessas hierarquias cristãs gregas no contexto helênico. Então você perceba de que o ministério de Paulo, na apresentação da salvação, é extremamente fundamentado na gnose. E a gnose nós sabemos que é a estrutura de conhecimento e de praticidade empírica. Traduz isso para mim, professor. Literalmente com a questão da experiência pessoal e individual. O empirismo será a base da teologia paulina. E esse empirismo, essa experiência, será voltada em quem? Especificamente no Espírito Santo de Deus, com um único objetivo: alcançar a salvação, ou a plena manifestação de Cristo como único e suficiente Salvador. E Paulo é o que vai apresentar, irmãos, essa característica, trazendo do judaísmo, porque o judaísmo ele vai ter como base automaticamente o decálogo e a lei. E o judaísmo vai sempre trazer essa questão da dependência da fidelidade a um único Deus. Só que Paulo vai dizer que, vai enfatizar várias vezes essa questão do único Deus. Por quê? Porque para o judaísmo, você não bastava apenas crer em Deus, você tinha que cumprir os decretos da lei. Não era desassociado. Alguém que não cumprisse a lei não poderia ser salvo. Em determinado momento da história judaica, a lei era mais importante do que a obediência, justamente por causa do conceito legalista que a estrutura defendia. Vamos seguir mais à frente. Eu falo um pouco ali sobre a questão já agora da literatura da igreja primitiva. A literatura da igreja primitiva será uma literatura diferenciada. Por que eu digo uma literatura diferenciada? Porque a literatura da igreja primitiva ela será totalmente voltada para o helenismo. Os evangelhos que serão escritos e considerados apócrifos não é que tinham uma divergência. Quando Paulo vai trabalhar especificamente com os Gálatas, ou com a Epístola aos Gálatas, ou a igreja
da Frígio-Galácia, que vocês, quando estiverem, se já não estudaram, né? Mas vocês vão relembrar que quando estiverem estudando geograficamente, a geografia do Novo Testamento, vocês vão perceber que esta região da Galácia não era especificamente uma província só. A região Frígio-Galácia era composta por 5 bairros ou por 5 cidades próximas uma da outra. Então, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele não escreve a um local, ele escreve a uma província que tinha aproximadamente 5 bairros, vamos chamar assim, e ali essa carta começa a ser transmitida a essas regiões. Paulo vai falar especificamente, irmãos, sobre a questão do gnosticismo e da fragilidade da mensagem de alguns cristãos. Alguns cristãos da época, e quando eu falo cristãos, eram aqueles que se diziam convertidos, mas que naquele tempo já começavam a desvirtuar o evangelho pela sua própria interpretação individual. E aí Paulo vai chamar os Paulo vão chamar esse período de o grande período dos evangelhos apócrifos. O que significa evangelhos apócrifos? Ora, nós já vimos que a palavra apócrifo significa descontextualizado com a verdade bíblica, aquilo que não é tido como canônico, que não é tido como autêntico de revelação de Deus. Esses evangelhos apócrifos, eles começaram a circular pela interpretação do próprio povo que se dizia cristão, que tinha grande fundamentação agnóstica ou gnóstica. O que trabalhava o gnosticismo da época, irmãos? O gnosticismo da época fundamentava que não se pode ter uma essência especificamente humana e, ao mesmo tempo, ser santo. É incompatível. O gnosticismo trabalhava com o dualismo ou a dualidade da essência. Ou o espírito vence ou a carne vence. Nós somos seres desassociados. A carne é má e o espírito é bom. Ou seja, a carne é impura e o espírito ele é puro. Independentemente do que eu faça com a minha carne, o meu espírito não se corromperá ou a minha alma não se corromperá. É mais ou menos a ideia daquilo que vai fundamentar a ênfase desta prostituição espiritual. Não importa o que eu faça com o meu corpo, porque aí entra, e aqui eu quero vestir um pouco a carapuça da minha linhagem, e obviamente que não falando desses que são os calvinistas ou hipercalvinistas, que já passaram dessa questão, eles são considerados ultracalvinistas. Qual é essa segmentação? Esses hipercalvinistas que a gente chama é uma linhagem que prega justamente esse gnosticismo contemporâneo. O que o hipercalvinismo prega? Que independentemente da sua vida pregressa, promíscua, completamente desregrada, num determinado momento em que se aproxima a sua morte, Deus providenciará a sua reconciliação. E se Deus não providenciar a sua reconciliação, é porque você já está preservado ou separado para essa eternidade. Obviamente que isso não tem nenhuma fundamentação bíblica e esse hipercalvinismo não passa nem de longe para o que pensa o calvinismo reformado e muito menos as ideias do nosso grandiosíssimo João Calvino, que herdou essa teologia paulina e teologia agostiniana. Perfeito? Esse hipercalvinismo nada mais é de que uma máscara satânica para caracterizar literalmente o que Paulo está falando à igreja da Galácia. E aí você vai lembrar de que Paulo, logo no capítulo 1, início do capítulo 2, Paulo já vai abrir o verbo dizendo, olha, me admira que tão depressa já desviais dos ensinos que eu lhe disse. E segundo alguns historiadores, esta carta ela se dará num período de aproximadamente 3 meses, ou seja, Paulo sai da Galácia e 3 meses depois ele escreve a carta, ou seja, em 3 meses eles já conseguem desvirtuar toda a teologia que Paulo havia ensinado. E aí Paulo vai falar, olha,
Me admira que tão depressa vocês já abandonem a autenticidade do cristianismo. E ele vai dizer lá que, ainda que ele mesmo, um anjo do céu, venha e pregue um evangelho diferente desse, e aí ele pega pesado. E a gente vai entender o porquê. Que seja anátema. E a gente sabe que o termo anátema está diretamente ligado àquilo que é amaldiçoado, aquilo que é maldito. E nas características cristãs da época, maldito estava literalmente ligado à obra de Satanás. Então, se a gente começar a ver o contexto do peso da palavra que Paulo fala aos Gálatas, Paulo está dizendo de que aquela igreja, irmãos, e aí deixa eu aqui parafrasear o texto, Paulo está dizendo que não a igreja, perdão, Paulo está dizendo que aqueles líderes estão literalmente endemoniados. Só faltava usar chapéu, mas tudo bem na época. Mas estavam literalmente endemoniados. Aqueles líderes estavam, qualquer semelhança, tá, irmão? Mera coincidência, em nome de Jesus, aleluia. Eu amo todos eles. Agenoduque, te amo, meu irmão. Mas bem longe de mim. Aleluia. Vamos lá. São questões que a gente começa a ver da severidade de Paulo. Então, quando Paulo fala sobre essa questão dos evangelhos apócrifos, quando os historiadores, falam dos evangelhos apócrifos, fala dessa característica gnosticista, justamente por isso, pela caracterização que eles tinham de mudar o evangelho. Por quê? Justamente por causa do grande viés helenista que dava a abertura e liberdade de mente para que eles pudessem interpretar o evangelho ao seu bel prazer ou às adequações da sua estrutura cristã. Eu coloco que os escritos da igreja primitiva, eles foram, os escritores, melhor dizendo, da igreja primitiva, eles são considerados pais da igreja, justamente porque tem esse critério de serem os primeiros pais, os primeiros escritores e os que estão de forma muito objetiva afastado da corrupção. O termo pai da igreja, ele vai se originar literalmente do termo pai, da palavra pai, que será dada aos bispos. E entenda esses bispos aqui como as representatividades da liderança da igreja. Nós vimos que alguns termos eles eram correlacionados e não havia na igreja primitiva, ou pelo menos até a primeira era da igreja primitiva, a divisão de responsabilidades por nomes. Nós vamos ver que anciãos, presbíteros, pastores e apóstolos tinham o mesmo peso de autoridade ministerial. É bem verdade que a terminologia apóstolo no primeiro século tinha um cunho um pouco mais respeitável, porque os apóstolos eles eram de uma linhagem restrita e específica. Perfeito. Mas os próprios apóstolos, eles não entendiam a sua função com esta responsabilidade. Tanto é que Pedro, ele vai se intitular presbítero da igreja. Paulo vai se intitular presbítero da igreja. Pedro vai ser chamado por Jesus como pastor de ovelhas. Naquela grande confrontação que Jesus faz a Pedro, e que ele pergunta, Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas? Por 2 vezes, Jesus fala, pastoreia as minhas ovelhas. E Pedro vai se auto-intitular pastor, vai se intitular presbítero, vai se titular evangelista, vai se titular apóstolo, assim como Paulo e todos os outros demais. Então, esse pai é literalmente para distinguir a evidência dessa liderança. Essa nomenclatura tomará um outro contexto na igreja primitiva à medida que a necessidade de diversificação de funções começa a acontecer. E aí nós vamos ver o surgimento do diaconato, vamos ver o surgimento do presbiterato, vamos ver o surgimento do episcopado a partir do século III, e aí sim, dentro dessas estruturas, nós vamos ver uma hierarquia dentro da igreja, e aí começa todo esse problema de quem é mais importante dentro da igreja. Perfeito?
deixa eu caminhar um pouquinho mais com vocês. Chegamos a um ponto importante e também já estamos a 10 minutos da aula, mas deixa eu falar aqui. Na literatura primitiva, ou seja, na igreja primitiva, e aí agora nós já estamos falando não mais do primeiro século, mas nós estamos falando do primeiro, do segundo e praticamente meado do terceiro século, que entra justamente essas três características da literatura primitiva, que são os pais apostólicos, os pais apologistas, os pais polemistas e os pais sistemáticos. Vamos rapidamente tentar entender isso aqui, para que você possa continuar a sua leitura a posteriori. Primeira característica, os pais apostólicos. Eu coloco aí para vocês que os pais apostólicos receberam esse título especificamente na primeira geração de evangelistas, na primeira geração de pregadores. Os pais apostólicos foram os discípulos diretos dos apóstolos. Assim como, irmãos, os apóstolos foram discípulos diretos de Jesus, os pais apostólicos foram discípulos diretos dos apóstolos. Dentro desses pais apostólicos, se é que nós poderíamos considerá-los de maneira muito clara, muito efetiva, algumas personalidades que não apareceram nesse contexto, mas que foram extremamente importantes. Por exemplo, quando nós olhamos para os escritores bíblicos, quando a gente olha para o Novo Testamento, nós vamos ver ali que das epístolas até praticamente o Apocalipse, todos eles, ou a grande maioria, foram escritas por apóstolos. Nós temos 13 epístolas pastorais, nós temos as epístolas gerais, que foram escritas por João, por Pedro. Nós temos a epístola de Judas, que segundo alguns historiadores, e certo também foi um dos, se não apóstolos, mas desses pais apostólicos, poucos que não têm essa. Então nós vamos ver que no Novo Testamento, especificamente, nós só tivemos 2 que não foram literalmente apóstolos, que é Marcos, perfeito, e Lucas. Depois você me ajuda a lembrar se mais alguém aí, que é tanta coisa. As outras, especificamente, foram escritas por apóstolos ou que pessoas que conviveram diretamente com os apóstolos. Então, a primeira linhagem dos pais apostólicos, a gente podia citar aí nomes extremamente importantes, como Lucas, o próprio Lucas, companheiro de Paulo até o fim da sua morte, até o fim da sua vida. Marcos, esse mesmo que será um grande pregador ou um grande escritor, e segundo alguns historiadores, ele será o primeiro a descrever os evangelhos, ou o evangelho de Cristo. Nós não podemos deixar, irmãos, Barnabé. E uma coisa muito interessante, que se você prestar atenção carinhosamente, você vai perceber que, num primeiro momento, Deus, ele escolhe Paulo, mas ele, quando manda separar, ele faz uma coisa muito interessante, que a gente precisa ter muito cuidado com isso para saber, ou para imaginar quem nós somos, ou qual é a nossa real importância, quem somos nós no pacote de biscoito. Desculpe o termo um pouco didático aqui. Mas quando você percebe o início do ministério de Paulo, você vai ver lá no capítulo 8, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, e aí você vai perceber que a partir do capítulo 11, especificamente, quando Jesus fala assim, olha, separa-me Barnabé e Paulo. Você vai perceber que Jesus, ele não fala separa Paulo e Barnabé. Ele coloca Barnabé. É porque eu não estou aqui, o livro está lá no meu quarto. E eu acho que vocês não vão encontrar, mas para comprar, e se encontrar, vai ser uma seleção muito bacana. É um livro que talvez o pastor Cláudio que entrou agora deve lembrar. É um livro que foi feito em homenagem a alguns pouquíssimos anos, não sei se 30, se 50, se 60, não sei, de Lourenço Estélio Rega. Eu estava ainda, se não me falha a memória, acho que no primeiro ou segundo ano
da minha faculdade teológica, e foi feito um livro falando sobre isso, sobre a vida e o ministério de Paulo. E tem um capítulo nesse livro que fala sobre Barnabé, o mentoreador de Paulo. E aí ele coloca uma situação histórica, cristã, bíblica, de que Paulo só foi Paulo depois que caminhou com Barnabé. Então você perceba aqui a importância da mudança de valores que muitas vezes nós não percebemos que o cristianismo faz e que Jesus faz. Depois eu vou tirar foto da capa desse livro e ver se vocês conseguem. Se vocês conseguirem, irmãos, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Eu já o li 3 vezes e quando me lembro dá vontade de ler de novo e é cada maravilhoso. Então, essa é a questão. Então, os pais apostólicos foram aqueles que tiveram contato direto com os apóstolos, a chamada segunda geração dos cristãos. Eles se identificavam com a interpretação da vida de Cristo dentro da igreja. Ok? Aí eu coloco alguns desses notáveis, que é Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo, enfim. Vamos rapidamente, que eu só tenho mais 3 minutos. Os pais apologetas são aqueles que ainda nesta segunda geração defendem o cristianismo dos questionamentos feitos por pagãos gregos e romanos. Lembra que eu falei com vocês de que Paulo se enquadrava como polemista, e agora você está vendo por quê, e como apologeta, porque Paulo ele vai agora defender o cristianismo dos questionamentos feitos por quem? Por pagãos ou por teólogos romanos. O que eu digo teólogos romanos? Eram justamente todos aqueles religiosos de característica helenista que tentavam refutar o cristianismo. Dentro desses apologetas, nós temos aí Tertuliano e Justino, o grande Justino Mártir. Todos eles vão ser mortos, né, em nome do Evangelho. Os pais polemistas lutaram contra as falsas doutrinas levantadas no seio da igreja. Lembra de Gálatas? Lembra de Coríntios? Só como apologeta, mas agora como polemista. Ele vai se levantar contra as falsas doutrinas dentro da igreja. Isso por quê? Isso justamente pelo grande crescimento de cristãos e que havia uma imaturidade e que precisava acontecer uma certa doutrinação, o que a gente vai chamar de didaquê, vocês têm aí no slide de vocês. Dentro deles nós temos aí Irineu de Leão, Clemente de Alexandria e ninguém mais, ninguém menos que Orígenes. Os pais sistemáticos foram aqueles que estruturaram o estudo bíblico, ou seja, são aqueles que, numa característica muito objetiva, inventaram aquilo que nós hoje projetamos como teologia sistemática. Foram aqueles que estruturaram a melhor forma de estudo bíblico e trabalharam com o cientificismo. E que é isso, professor? É utilizando-se das características filosóficas para defender o Evangelho. E aí nós temos Jerônimo, Ambrósio e Agostinho de Hipona. Nós sabemos de que esses homens, embora teólogos, eram filósofos ou tinham grande influência helenista filosófica, especificamente na metodologia que apresentavam o Evangelho à sua época. Ok? Eu preciso parar por aqui, por causa do horário, mas vocês têm, acho que são mais 1, 2, 3. Vocês têm mais 8 slides aí para frente, e que eu falo especificamente das características dos pais apostólicos. Eu falo aí de Inácio de Antioquia. Bacana falar sobre isso aqui, eu explico para vocês a questão do docetismo. Tá muito claro, na apostila também vocês têm isso, tá bom? Que nesse tempo a gente não tem como falar. Eu falo sobre Policarpo, eu falo aqui sobre a característica do didaquê, ou seja, do ensino. O didaquê era literalmente a apresentação do ensino apostólico. Didaquê, irmãos, não é ensino doutrinário ou dogmático.
não é ensino de denominação. O Didaquê não é ensino denominacional. O Didaquê é o ensino especificamente fundamentado na doutrina dos apóstolos. E nós já vimos que a doutrina dos apóstolos será toda ela fundamentada em Cristo. Então não tem o porquê nós divergirmos disso. Falaram sobre o governo da igreja primitiva, a gente pode falar um pouco sobre isso aqui na aula que vem, que eu preciso voltar, que eu falo sobre o governo carismático e o governo administrativo. O carisma não tem nada a ver com a questão dos dons espirituais. O carisma tem a ver com a espiritualidade propriamente dita. E a questão administrativa, ela será mal interpretada ou será mal gerida a partir da influência pagã no cristianismo que vai gerar no catolicismo romano ou no romanismo, que a gente vai ver na próxima aula. Obrigado pelo carinho. Aí a questão do horário, mais 1h30 para nós é bem complicado. Acabou. É bem complicado, mas eu acredito que assim que tudo isso acabar, irmãos, a gente vai ter esse diálogo, né? A gente vai ganhar praticamente 1 hora a mais de aula, e 1 hora de aula faz muita diferença dentro desse contato pessoal. Amém? Que Deus nos abençoe. Perdoe-me mais uma vez aí essa efusão de informações, mas eu acredito que aquilo que vocês têm escrito, eu não preciso falar, né? Então, eu sempre procuro dizer que, embora nós tenhamos uma base para seguirmos, não lembro quais os professores que falaram isso para mim, foi dentro do seminário, sim, foi na minha pós-graduação. Ele falou que um dos objetivos do brilhantismo da sala de aula é que, em sala de aula, você pode adquirir um conhecimento específico daquilo que o professor fala, além do material didático. Porque no material didático você já tem o conteúdo necessário. Então, não há o porquê, e aí o pastor Luiz Cláudio também trouxe o exemplo da professora que ele teve lá da faculdade, que se é para ler, eu não preciso, você não precisa de mim. Então, por isso que eu tenho que me reinventar, para que você sinta saudade de mim, e para que você entenda assim, o careca tem alguma coisa a me passar. E é por isso, né, mestre? É por isso que eu procuro sempre, irmãos, ser o melhor servo a vocês. Porque quando nós estamos aqui, e eu sei que é uma responsabilidade muito grande, eu sei que eu estou diante de pessoas muito capazes, mas quando nós estamos aqui do lado como docente, nós nos colocamos literalmente, e o pastor Cláudio pode afirmar isso, nós nos colocamos literalmente como servos de vocês. Porque se eu não servir a vocês, ou se eu não conseguir ser útil nesse momento, de transmitir um pouquinho que Deus me deu para compartilhar com vocês, perde-se toda a essência. Então, que vocês redobrem as suas orações a meu favor, para que eu consiga ser melhor servo, né, como parafraseando aqui o pastor Teodomiro, né, pastor Cláudio? Melhor servo, melhor pastor. E enquanto melhor, eu precisarei ser ainda melhor. Faça o seu melhor, enquanto não tem coisas melhores para fazer melhor ainda, já dissera Mário Sérgio Cortella. Deus abençoe. Verdade. Pastor Luiz Cláudio. Amém. 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 Boa noite, Amém. meus queridos. Amém. Muito bom, Oi. muito bom ouvir essa palavra do pastor Fábio, né? É uma bênção, né? Eu costumo dizer que o verdadeiro servo de Deus, ele tem duas características que chegam na frente. Ele é simples e ele é humilde. Se você não conseguir identificar isso num homem de Deus, ele não é homem de Deus, não é mulher de Deus. Tenha certeza disso. Porque quanto mais a gente vê Jesus na Bíblia, mais a gente identifica a simplicidade de Jesus e a humildade. Ele mesmo dizia, olha só, Deus dizendo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Como que Deus pode ser humilde, né? Então, essa nossa, eu acho que essa aqui é a nossa batida, né? A nossa característica máxima, né? Nós não somos estrelas. Estrela só tem um, que é a estrela de Davi.
a estrela d'alva, o Senhor Jesus. Amém? Mas, meus queridos, eu não sei se o pastor Fábio chegou a comunicar para vocês sobre aquela aula que vai ser um pouco mais extensa, em virtude... Não, né? Então, tá, sem problema. Deixa eu adiantar para vocês que o pastor Meise, que dá aula no segundo tempo, né, se assim a gente pode dizer, nesse segundo período, segundo horário, né, de 15 para as 9 até as 10h15, com a turma do segundo ano, ele vai fazer uma avaliação, ele inclusive já até falou, acho que alguns alunos também fazem lá, ele falou que vai fazer uma avaliação que ele vai tomar um tempo maior e precisaria de um tempo de 7 às 10 da noite, ou 7 às 9h30, mais ou menos, para poder fazer a avaliação numa aula só. Okay? E aí ele teria que ter a concordância do professor do primeiro horário, né, de 7 horas até as 8h30, porque vai haver uma terça-feira que vocês não vão ter aula. E vai acontecer uma outra terça-feira que vocês vão ter aula das 7 até as 9h30, 10 horas. Eita glória! Entendeu? Aleluia! Recebam. Tá? E aí o professor concordou, tá? O professor Fábio, da proposta do outro professor, já há concordância, a gente só vai acertar qual é a data. Isso vai ser lá para o final do mês, final desse, ou então o iniciozinho de julho, né? Exatamente as últimas aulas. Então se preparem que vai haver uma terça-feira que vocês não vão ter aula e uma terça-feira que vocês vão ter uma aula maior, de 19 até 21, 21h30, ou o máximo até as 22 horas, dependendo aí do professor. Tá bom, gente? Mas isso aí a gente vai informar no grupo, vai estar comunicando para vocês aí durante a semana. Tá bom? Já tem uma palminha aí do Danilo, glória a Deus, uma concordância. Pelo menos um concordou. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês, tá certo? Que tenham uma noite abençoada, um restante de semana abençoado. Eu gostaria aqui só de fazer um pedido de oração, que vocês orem uma pessoa muito especial, uma pessoa que trabalha muito com missões, que é a irmã Elizabeth Banov. Não sei se algum dos irmãos aqui conhecem da nossa igreja, ela já esteve ministrando. Ela, durante muitos anos, serviu na missão Portas Abertas. Hoje ela tem uma missão que se chama Altai, que é o apoio, o auxílio missionário aos missionários que estão no campo. É um auxílio psicológico, uma mentoria espiritual, uma coisa assim muito interessante, que eu faço parte desse projeto, mentoreando, inclusive, um missionário que está lá na Espanha, né? Uma missionária, é um casal de missionários lá na Espanha. E a Elizabeth está com Covid. Ela está com uma saturação baixa de oxigênio, diminuindo a saturação, que é muito perigoso, né? Enfim, e pediu oração para mim, já coloquei algumas pessoas que a gente tem um grupo de oração para orar por ela, e peço também a vocês, tá certo, da turma, que intercedam pela Elizabeth Banov, tá? Uma pessoa que tem sido muito importante no contexto missionário brasileiro. A nossa igreja, para vocês terem ideia, foi ela que trouxe o trabalho que nós temos até hoje, chamado Mulheres no Caminho. Não sei se alguém aí já ouviu falar, Mulheres no Caminho, oram pelas mulheres que estão no mundo e sofrem perseguição, né? Em relação a missões, né? Estão trabalhando com missões. Enfim, então, essa aí é a oração aí pela Banov. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Por mim, mais nada para falar, professor, tudo ok? Está na sua mão aí para encerrar a reunião. Deus abençoe. Deixa eu finalizar. Beijos, aqui. queridos. Beijo, Abençoe. Obrigada, Boa tá? noite. Obrigado, pastor. Boa aula. Obrigado, filho. Obrigado pelo carinho de vocês. Josias.